Quando um país conhecido pela diplomacia decide levantar o escudo e puxar a espada, o mundo precisa prestar atenção. E se esse país for o Canadá e o inimigo, os Estados Unidos, então, estamos diante de algo muito maior do que uma guerra comercial. Estamos diante do colapso de uma aliança histórica. E essa história começa com um número: 25%. No dia 4 de março, o governo canadense surpreendeu o mundo com uma decisão que ninguém esperava de Ottawa. Tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares em produtos americanos. A mensagem era clara, seca e impossível de ignorar. Não era apenas uma resposta técnica a uma medida protecionista de Donald Trump. Era um grito, uma advertência, uma ruptura com décadas de confiança silenciosa entre vizinhos que, até então, dividiam mais que uma fronteira, dividiam uma história. Carros, aço, energia. O Canadá não escolheu alvos aleatórios. Escolheu os nervos expostos da economia americana, itens que movimentam a indústria, que mantém cidades inteiras funcionando, empregos vivos, mercados em alta. Foi um tiro calculado e direto no motor econômico dos Estados Unidos. Tudo começa com a política de confrontação adotada por Trump. Sob o pretexto de proteger a indústria americana, sua administração passou a taxar aliados como se fossem adversários, ignorando acordos históricos e jogando gasolina em cada centelha de tensão econômica. Para Trump, tarifas são armas. E ele as usa com a frieza de quem joga xadrez ou a imprudência de quem joga roleta russa. Por anos, o Canadá tentou manter a cabeça fria, tentou negociar, tentou adiar o inevitável. Mas quando as tarifas americanas começaram a afetar seriamente o setor automobilístico, aço, alumínio e até a madeira canadense, algo quebrou. Um limite foi ultrapassado. E a resposta foi cirúrgica. Imagine, uma fábrica em Detroit para. Os insumos não chegam. O preço de peças sobe 40%. O custo de um modelo popular da Ford dispara nas concessionárias. Isso não é teoria. É o que está acontecendo. O impacto das tarifas canadenses na indústria automobilística americana é como um vírus no sistema circulatório da economia. Silencioso no início, devastador quando se alastra. Tesla, GM, Ford, todas essas gigantes dependem da fluidez entre as cadeias produtivas dos dois países. E agora essa fluidez virou turbulência. O Chevrolet Silverado, por exemplo, é montado em partes no Canadá e partes nos Estados Unidos. As peças vão e voltam atravessando a fronteira como se fosse uma avenida interna de um mesmo país. Até agora. Com a tarifa de 25%, cada volta é uma facada no orçamento. Cada peça é um custo extra. E não é o CEO da montadora que sente primeiro, é o trabalhador comum. Aquele que vive do chão da fábrica, que vê o turno ser reduzido ou a planta ser encerrada. E se você acha que a retaliação canadense parou por aí, pense de novo. Porque o golpe mais simbólico e talvez mais perigoso veio de Ontário, a província que mais contribui para o PIB do Canadá, e que agora resolveu brincar de energia nuclear. Aprovando uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos, Ontário tocou num ponto sensível e estratégico: a segurança energética americana. E foi além. O governo provincial sinalizou que, se a escalada continuar, pode cortar o fornecimento completamente. Pense nisso por um momento. Não é só energia. É o que ela move. Cidades inteiras no norte dos Estados Unidos que dependem de eletricidade canadense para manter hospitais funcionando, sistemas de metrô operando, data centers de empresas globais resfriados. Isso não é só um problema econômico, é um problema de segurança nacional. E aí vem a pergunta: o que acontece quando os Estados Unidos perdem o controle do próprio fornecimento de energia? A resposta, para muitos estrategistas em Washington, é o início de uma crise sistêmica. Porque o que começa com uma tarifa pode terminar com um blackout. Mas o impacto não é unilateral. O Canadá também sangra. Mesmo com a medida de força, a economia canadense sofre os efeitos da turbulência. A Bolsa de Toronto caiu 1,5% no mesmo dia do anúncio das tarifas. Um número aparentemente pequeno, mas que representa bilhões evaporando em poucas horas. O Banco do Canadá alertou que, se a guerra comercial persistir, o país pode ver seu PIB encolher em até 3% nos próximos 2 anos.
Porque para os canadenses, a questão agora não é apenas econômica. É existencial. É sobre soberania. É sobre dizer não ao bullying comercial de uma superpotência que se acostumou a impor suas regras. E no fundo, essa é a parte mais perturbadora para os americanos. Essa não é apenas a história de uma tarifa de 25%. É a história de um ponto de ruptura. Um momento em que a cortesia diplomática deu lugar à indignação estratégica, em que a amizade bilateral cedeu espaço à autopreservação, em que os sorrisos se transformaram em tarifas. E o mais assustador é que isso pode ser só o primeiro capítulo. Porque uma guerra comercial nunca fica no mesmo lugar. Ela começa com planilhas, mas logo chega aos empregos, aos supermercados, à mesa da classe média. Ela começa nas tarifas, mas pode terminar em algo muito mais perigoso. No silêncio tenso entre Ottawa e Washington, uma pergunta ecoa como um trovão prestes a estourar. Se até o Canadá está disposto a desafiar os Estados Unidos, o que acontece quando o México decidir entrar no jogo? Você acorda e carro que você pensava trocar este ano virou um sonho distante. Não estamos mais falando de macroeconomia, estamos falando da sua vida, da sua rotina. E tudo isso começou com uma tarifa. Uma decisão tomada a portas fechadas, por políticos que nunca entrarão no seu supermercado, mas que estão afetando tudo ao seu redor. A guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos já deixou de ser uma disputa entre governos. Ela desceu para o nível das ruas, das famílias, dos empregos. O que parecia, no começo, um embate técnico entre dois países desenvolvidos, agora é uma crise real com carne mais cara, gasolina disparando e fábricas em silêncio. Vamos começar por um dado que parece pequeno, mas que guarda um significado enorme. O índice S&P por TSX, principal termômetro da Bolsa Canadense, caiu 1,5% logo após o anúncio das tarifas de retaliação. Em números, isso representa bilhões de dólares sendo drenados de empresas que empregam milhões de canadenses. Mas o que significa isso para alguém que vive no subúrbio de Toronto? Ou em uma vila no interior de Alberta? Significa que o dono da empresa onde você trabalha está perdendo dinheiro. E com isso, pode congelar contratações, adiar aumentos ou até demitir. Significa que o seu futuro financeiro ficou mais instável do que nunca. O Banco do Canadá já lançou o alerta. Se a guerra comercial continuar, o país pode ver seu PIB encolher em até 3% nos próximos 2 anos. Isso não é só estatística. Isso significa menos obras, menos investimentos, menos oportunidades, menos estabilidade e mais ansiedade. É um efeito dominó. Começa com o aço. Depois afeta as montadoras, aí atinge os caminhoneiros que transportam peças entre as fronteiras. Em seguida, os pequenos fornecedores de peças plásticas e borrachas. E no fim, o impacto bate na porta do consumidor, no seu bolso, no seu orçamento doméstico. Pense em algo simples, um carro. O Chevrolet Silverado, como vimos na parte anterior, é produzido parcialmente no Canadá e nos Estados Unidos. Cada peça atravessa a fronteira mais de 8 vezes antes do carro estar pronto para venda. Agora, com as tarifas, cada travessia representa um imposto novo, um encargo extra. O custo de produção sobe e, com ele, o preço final. Antes, um Silverado podia custar $39 mil no mercado canadense. Agora, com as novas tarifas, esse mesmo carro pode passar dos 50 mil. Isso se o modelo estiver disponível. Muitas montadoras já cogitam reduzir a produção ou até suspender vendas temporariamente, o que significa escassez. E onde há escassez, há inflação. Mas a indústria automotiva não é a única afetada. A conta de luz também subiu. Por quê? Porque a eletricidade que chega de Ontário para partes dos Estados Unidos agora está sendo sobretaxada. E essa guerra energética, além de inédita, está criando ondas de choque econômicas nos dois lados da fronteira. O sistema elétrico canadense é interligado com o dos Estados Unidos, especialmente no norte dos estados de Nova York, Michigan e Vermont. Agora imagine uma cidade como Buffalo, que recebe parte da sua energia diretamente do Canadá. Com a sobretaxa de 25%, as empresas locais de energia têm que pagar mais para receber o mesmo serviço. E adivinhe quem cobre essa diferença? Você, o consumidor. Essa nova despesa chega escondida como uma sombra na sua conta de luz. Primeiro, são alguns dólares a mais.
depois 20, depois o dobro. E isso se repete com o gás, com o supermercado, com os materiais de construção. Mas não para por aí. A guerra comercial afeta algo ainda mais vital: o trabalho. Com a retração econômica, empresas estão começando a segurar vagas. As que já estavam em processo de contratação colocaram tudo em pausa. Outras começaram a demitir silenciosamente. E enquanto isso acontece, o custo de vida não para de subir. Vamos a um exemplo prático. Megan, 34 anos, mãe solteira em Montreal, trabalha como operadora de máquina em uma fábrica que fornece peças para a General Motors. Até o início do ano, ela fazia turnos de 10 horas e recebia um bônus trimestral. Agora, os turnos foram reduzidos para 6 horas. O bônus foi suspenso. E ela teve que escolher entre pagar a creche ou o seguro do carro. Ela escolheu a creche. Essa é a guerra comercial. Não é sobre cifras astronômicas ou discursos em Washington. É sobre gente como Megan. E o mais trágico: os efeitos são lentos, sorrateiros, mas devastadores. Ao contrário de uma guerra armada, onde o impacto é imediato e visível, uma guerra econômica é como uma infiltração em casa. Você só percebe quando já há rachaduras nas paredes, quando o teto começa a cair. E aí vem o efeito psicológico. A incerteza corrói. O medo paralisa. Famílias param de viajar, de comprar, de investir. Pequenos empresários adiam projetos. Jovens voltam a morar com os pais. Casais adiam ter filhos. O medo silencioso se espalha, e ele é tão tóxico quanto qualquer recessão. Os Estados Unidos estão enfrentando os mesmos efeitos, talvez piores. A inflação não cede, os preços continuam altos e a confiança do consumidor está em queda. Mas Trump insiste que está protegendo os trabalhadores americanos. A realidade, no entanto, mostra que muitos desses trabalhadores estão sendo esmagados pelas consequências das próprias decisões de Washington. Enquanto isso, o Canadá se movimenta para diversificar suas parcerias comerciais. Novos acordos estão sendo firmados com a União Europeia e países da Ásia. O objetivo é reduzir a dependência dos Estados Unidos e essa mudança de eixo pode ser irreversível. Estamos assistindo, em tempo real, à fragmentação da maior relação comercial bilateral do planeta. A retaliação canadense é apenas uma peça do tabuleiro. No próximo movimento, o México entrará no jogo e com uma postura que vai além da economia. Vai atingir diretamente as questões sociais e humanitárias da crise migratória. E o impacto, dessa vez, será político, eleitoral, devastador. Você já viu um país fazer campanha dentro do outro? Já viu outdoors surgirem do nada, em estradas americanas, com mensagens escritas por um governo estrangeiro? Pois foi exatamente isso que o Canadá fez. Não com tanques, não com espiões, mas com palavras afiadas como navalhas, e a guerra comercial virou, oficialmente, uma guerra psicológica. Enquanto os efeitos econômicos da crise tarifária se espalhavam como um incêndio por ambos os lados da fronteira, o Canadá decidiu ativar uma arma muitas vezes subestimada: a opinião pública americana. Nas primeiras semanas de março, mais de 300 outdoors foram colocados em pontos estratégicos de 12 estados americanos, todos cuidadosamente escolhidos. Estados-chave para as eleições presidenciais, como Flórida, Geórgia, Nevada, Pensilvânia, Ohio, Michigan. Mas o que o Canadá está tentando fazer exatamente? E por que agora? A resposta é tão simples quanto estratégica: influenciar a eleição americana. Não com fake news. Não com hackers russos, mas com fatos, com impacto real na vida das pessoas. O governo canadense percebeu que não adiantava mais discutir com Trump no campo diplomático. Ele joga para o público. Então, o Canadá decidiu falar com esse público também. Esse tipo de ação é rara, quase inédita. Um país que tradicionalmente valoriza o consenso, a moderação e a discrição internacional, decidiu fazer campanha em território estrangeiro, mirando diretamente no eleitor de Trump, e não apenas nele, mas nos indecisos, nos que vivem em estados que podem definir o futuro político dos Estados Unidos. Outdoors dos Estados Unidos espalhados por Toronto, Montreal ou Vancouver, dizendo: "Trudeau está te enganando?" Pois agora inverta. É exatamente isso o que o governo canadense está fazendo, e de forma muito bem pensada.
Por trás dessa estratégia está uma constatação incômoda. A guerra comercial, sozinha, não sensibiliza a elite política americana. Mas quando o eleitor sente no bolso, na mesa do café da manhã, na bomba de gasolina aí, sim, o jogo muda. A ideia canadense é clara: mostrar que as tarifas de Trump não são escudo, mas punhal. E o sangue que escorre é americano. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente. Essa campanha não foi feita às escondidas. Pelo contrário, o governo canadense anunciou publicamente sua estratégia de engajamento direto com a população americana. Eles não estão disfarçando, estão enfrentando, estão dizendo com todas as letras: se Washington nos ignorar, falaremos direto com os americanos. E funcionou? Nos primeiros 7 dias de campanha, as hashtags ligadas às tarifas explodiram no X, antigo Twitter. Se de Trump Tax, de Tariff Trouble, de Canada Response. Os vídeos explicativos sobre o impacto das tarifas acumularam mais de 20 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube. Canais jornalísticos começaram a cobrir os protestos de caminhoneiros americanos nos estados do norte, muitos deles sem saber que estavam sendo manipulados com precisão cirúrgica por uma campanha canadense. Isso não é manipulação no sentido clássico. Não há mentiras aqui. O que existe é um uso altamente inteligente da verdade. Uma verdade contada com impacto, ritmo e linguagem acessível. E convenhamos, essa é a verdade que mais convence. E se essa tática se espalha? E se o México, por exemplo, decide seguir o mesmo caminho e lançar uma campanha em espanhol nos bairros latinos de Nevada e Texas, mostrando que as políticas de Trump aumentam o preço dos alimentos importados? A guerra de narrativas pode rapidamente se transformar em um campo de batalha sem precedentes. Estamos assistindo a um novo tipo de diplomacia. Uma diplomacia direta, pública, emocional, uma diplomacia que não se limita mais a embaixadores e protocolos, mas que se manifesta em outdoors, vídeos virais, campanhas nas redes e no TikTok. É a diplomacia da era do algoritmo. E o mais impressionante: Trump ainda não entendeu o tamanho do dano. Ele ainda acredita que controla a narrativa. Mas enquanto seus discursos inflamam multidões, as consequências silenciosas de suas decisões estão sendo exploradas com maestria por seus próprios aliados históricos. Quem ganha essa guerra de narrativas? Talvez a pergunta certa seja outra: quem aguenta mais tempo? Porque enquanto o Canadá gasta milhões para conscientizar o público americano, os Estados Unidos gastam bilhões perdendo produtividade, competitividade e aliados. E tudo isso às vésperas de uma eleição que pode mudar o rumo de uma geração. No fim das contas, não são as tarifas que decidem o destino de uma guerra econômica. É a percepção, é a narrativa, é o que o povo acredita que está acontecendo. E agora, graças a essa campanha ousada, milhões de americanos estão começando a perceber que o inimigo pode não estar do lado de fora, mas sentado no salão oval. Curte o vídeo se você acha que informação com profundidade e impacto precisa circular mais. Esse é o nosso jeito de furar a bolha, e você faz parte disso. Quando uma nação resolve dizer não e faz isso olhando nos olhos do império, não é só uma resposta. É um terremoto. E foi isso que o México fez, não com silêncio, não com ambiguidade, mas com uma declaração que atravessou continentes: não nos curvaremos. E naquele momento, algo mudou no tabuleiro da geopolítica americana. Durante décadas, o México foi visto pelos Estados Unidos como um parceiro necessário, mas submisso. Um fornecedor confiável de bens, mão de obra barata, petróleo e talvez o mais estratégico de todos, uma muralha improvisada contra os migrantes do Sul. Essa era a narrativa. Um México que cede, coopera, obedece. Mas essa imagem está em ruínas. Claudia Sheinbaum, a nova presidente do México, virou esse jogo com uma única frase: não seremos o posto avançado humanitário dos Estados Unidos. Não seremos o guarda de fronteira de Washington. Se essa frase parece comum, pense no contexto. A maior potência do mundo pressiona, ameaça, cobra e espera que seu vizinho cumpra ordens. E o que recebe? Desobediência, orgulho, autonomia. Isso não é apenas retórica, é um desafio frontal à hegemonia americana. E vindo de um país que compartilha uma fronteira de mais de 3.000 quilômetros com os Estados Unidos.
Mas o que motivou essa ruptura? Tudo começou com um novo pacote de tarifas proposto por Trump desta vez, mirando não só produtos, mas pessoas. Com o argumento de que o México não estava fazendo o suficiente para conter a migração ilegal, a Casa Branca anunciou a intenção de aplicar tarifas escalonadas a todas as exportações mexicanas, começando em 5%, podendo chegar a 25%. Um blefe? Talvez. Mas o México decidiu que não recuaria dessa vez. E então, a resposta veio com força. Claudia Sheinbaum não apenas repudiou a chantagem comercial, ela iniciou uma série de ações coordenadas para expor a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Primeiro, o setor automotivo. O México é o maior fornecedor de peças automotivas para as fábricas de Detroit. Em 2022, os Estados Unidos importaram mais de 60 bilhões de dólares em peças automotivas mexicanas. O coração da indústria americana pulsa com componentes feitos em Guadalajara, Monterrey, Toluca. Sem eles, Ford, GM e Stellantis simplesmente não funcionam. E é aí que entra o golpe. O México anunciou que poderia suspender temporariamente a exportação de peças automotivas para recalibrar suas prioridades comerciais. Foi o suficiente para Wall Street tremer. O mercado entendeu o recado. Sem o México, o carro americano não anda. Mas não parou aí. A retaliação mexicana avançou sobre dois setores cruciais: agricultura e energia. Você já se perguntou de onde vêm as frutas e vegetais frescos disponíveis nos supermercados americanos durante o inverno? A resposta é simples: do México. Tomates, abacates, alface, pimentões, frutas tropicais, uma enorme parcela da dieta americana atravessa a fronteira sul todos os dias. Com um controle mais rígido nos postos alfandegários e a ameaça de restrições temporárias nas exportações de alimentos, o México mostrou que pode sim influenciar o custo do jantar da classe média americana. E nos Estados Unidos, onde inflação é um pesadelo político, isso é dinamite pura. O mesmo se aplica ao petróleo. O México é um dos principais exportadores de petróleo bruto e derivados para os Estados Unidos. Qualquer interrupção, qualquer reajuste no fornecimento significa um impacto direto na bomba de gasolina. E como sabemos, gasolina cara significa aprovação presidencial em queda. Mas o verdadeiro ponto de ruptura estava ainda por vir. O governo mexicano passou a ventilar publicamente a possibilidade de um fechamento parcial da fronteira. Oficialmente, por razões logísticas. Extraoficialmente, um recado: não dependam demais da gente. Um fechamento da fronteira entre México e Estados Unidos, mesmo que por 48 horas, causaria um colapso logístico sem precedentes. Milhares de caminhões ficam presos. Alimentos perecíveis estragam. Indústrias param. A economia, literalmente, trava. Você acha isso exagero? Em 2019, quando Trump apenas ameaçou fechar a fronteira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos calculou que o prejuízo seria de 1,5 bilhões de dólares por dia. E isso sem nenhum caminhão realmente parado. Imagine agora, com Sheinbaum no comando e uma retaliação ativa em curso. Mas nada disso foi tão explosivo quanto a decisão do México de abandonar a política de contenção migratória imposta pelos Estados Unidos. A fronteira sul dos Estados Unidos pode se transformar em um novo ponto de colapso humanitário. Milhares de imigrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala e até do Haiti cruzam o México todos os meses com a esperança de chegar aos Estados Unidos. Nos últimos anos, a contenção mexicana feita com apoio logístico e financeiro de Washington reduziu esse fluxo. Mas agora, Sheinbaum tirou o pé do freio. Não vamos deter migrantes apenas porque os Estados Unidos nos pedem. A frase não é apenas corajosa, é profundamente estratégica. Em pleno ano eleitoral, Trump quer mostrar força, quer cercar a fronteira, construir muros, deportar. Mas se o México deixa o fluxo migratório se intensificar, o que acontece? A retórica do governo entra em curto-circuito, porque ninguém constrói um muro em 3 meses. Ninguém revoga leis internacionais às pressas. E Trump será forçado a enfrentar o que mais teme: imagens de caos e descontrole transmitidas ao vivo pela TV. Já existem rumores de que a Casa Branca estuda criar uma zona militar de contenção na fronteira. Sim,
com tropas, com soldados dos Estados Unidos em solo americano, cercando migrantes como se fossem inimigos de guerra. Nesse cenário, a fronteira sul dos Estados Unidos deixa de ser uma linha geográfica e se transforma em uma ferida aberta no coração da política americana. E o bisturi está nas mãos de Claudia Sheinbaum. O México já opera como o verdadeiro filtro de imigração da América do Norte. Segundo dados oficiais, em média, mais de 100 mil migrantes por mês são registrados, controlados ou deportados em território mexicano antes mesmo de chegarem aos Estados Unidos. Sem a colaboração mexicana, esse número explode. E explode justo quando Trump mais precisa aparecer no controle. Isso não é coincidência, é cálculo, é xadrez de alto nível. É o México fazendo o que antes só se esperava da China ou da Rússia, usar sua posição estratégica como arma política. Mas o que mais assusta Washington não são as tarifas, os caminhões parados ou os migrantes. É o que está por trás de tudo isso, a quebra da narrativa. Por décadas, o México foi tratado como país dependente. Agora, mostra que pode impor custos reais à superpotência vizinha. E o que é mais simbólico, faz isso com dignidade, com diplomacia, sem pedir permissão. Viveremos em liberdade e dignidade em nossa própria terra, não sob o comando de Washington. Claudia Sheinbaum. Essa frase, dita em um comício popular, foi repetida em Caracas, em Havana, em Brasília. Em segundos, virou bandeira. Símbolo. Chama. O que era uma resposta isolada virou movimento. A América Latina observa. Se inspira. Se levanta. E pela primeira vez em muito tempo, os Estados Unidos não estão apenas perdendo o controle de sua fronteira. Estão perdendo o monopólio da narrativa. Não foi o barulho de tanques, nem o som de sirenes que anunciaram essa nova fase do conflito. Foi o silêncio. O silêncio de uma fronteira sobrecarregada, de uma diplomacia rompida, de um sistema que começou a falhar lentamente, mas com efeitos devastadores. O que está acontecendo agora não é mais uma guerra comercial. É uma guerra por controle, por humanidade e por sobrevivência. E está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Após os embates tarifários e a batalha pela narrativa pública, o campo de guerra se deslocou. Já não se trata apenas de dólares e porcentagens. Agora, o conflito entra em sua fase mais volátil, o terreno da crise migratória, militarização da fronteira e colapso das alianças institucionais. Com a declaração de Claudia Sheinbaum de que o México não mais atuaria como um checkpoint humanitário dos Estados Unidos, o fluxo de migrantes aumentou de forma abrupta. O que era uma pressão contida tornou-se uma avalanche. Dados da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos revelam um aumento de 36% no número de tentativas de entrada somente nas 2 primeiras semanas após o anúncio. Isso significa mais de 130 mil pessoas tentando cruzar a fronteira em tempo recorde. Famílias inteiras, crianças desacompanhadas, idosos em condições precárias. Mas, por trás dos números, há histórias. Como a de Miguel e Letícia, um casal hondurenho que caminhou mais de 1.000 quilômetros com 2 filhas pequenas até a cidade de Piedras Negras, no México, na esperança de cruzar para o Texas. Antes, seriam abordados por autoridades mexicanas, encaminhados a um abrigo ou a um programa de retorno assistido. Agora, simplesmente seguem. O México recuou e os Estados Unidos não estavam preparados para o que vinha a seguir. Os centros de detenção americanos já estão superlotados. Em El Paso, Texas, o limite de 1.500 pessoas foi ultrapassado em 4 dias. Famílias estão sendo separadas novamente. Crianças dormem no chão. Voluntários relatam falta de alimentos, escassez de medicamentos e colapso dos sistemas de triagem. Estamos vendo o que vimos em 2018, mas em escala maior. Só que agora, sem a colaboração do México. Isso muda tudo, afirmou um funcionário do DHS sob anonimato. Em resposta, Trump começou a articular uma medida extrema: a criação de uma zona tampão militar ao longo da fronteira. Com apoio do Departamento de Defesa, a ideia é mobilizar tropas ativas, não mais a Guarda Nacional, para criar um corredor controlado entre os Estados Unidos e o México. O objetivo oficial? Conter o fluxo.
Mas nos bastidores, essa ação levanta um alerta histórico. Jamais na história moderna, os Estados Unidos usaram tropas ativas para controlar civis em uma zona de fronteira. Nem após o 11 de setembro. Nem durante os picos da crise migratória nos anos Obama. Agora, a linha entre segurança nacional e violação de direitos humanos está perigosamente tênue. O que começa como um gesto de contenção pode rapidamente se transformar em massacre. Imagens de crianças em campos militares, conflitos entre migrantes desesperados e soldados armados, a tragédia humanitária, transmitida ao vivo, em pleno ano eleitoral. Uma catástrofe de reputação para os Estados Unidos e um desastre moral com consequências irreversíveis. Mas Trump insiste. Em comícios, ele repete frases como: "Vamos parar essa invasão, com força se necessário. Se o México não segurar a linha, nós vamos segurar com nossos soldados." Para sua base eleitoral, essas frases têm apelo. Mas para o Pentágono e os diplomatas, elas soam como um desastre anunciado. E enquanto isso acontece, a relação institucional entre os Estados Unidos e o México começa a se desfazer em níveis que poucos imaginavam possíveis. Programas de cooperação bilateral foram suspensos. Agentes da DEA estão sendo limitados em território mexicano. O intercâmbio de informações sobre cartéis, antes vital para os dois países, foi reduzido em 50%. E talvez o mais simbólico: a reunião do diálogo de alto nível de segurança, prevista para abril, foi cancelada por falta de clima diplomático. Há um detalhe nesse colapso que está passando despercebido por muitos analistas: o elemento climático. Nos últimos meses, secas severas atingiram países da América Central, forçando milhares a abandonar suas casas. As projeções para 2025 indicam um aumento de 40% no número de refugiados climáticos vindos da região. Mas o que o México ganha com isso? Ganha autonomia, ganha força regional, ganha respeito de outras nações latino-americanas. E talvez o mais importante: ganha a chance de moldar um novo eixo geopolítico, livre da tutela americana. A resposta de países como Venezuela, Cuba e Bolívia foi imediata. Apoio público, declarações inflamadas contra a arrogância imperial de Washington. E até o Brasil, ainda cauteloso, começou a sinalizar que talvez seja hora de rever sua submissão automática aos interesses dos Estados Unidos. Sheinbaum tornou-se símbolo, um catalisador. E cada migrante que atravessa a fronteira carrega agora não apenas uma história pessoal, mas o peso de uma transformação continental. É a fronteira que está em crise? Ou é a própria ideia de hegemonia americana? Essa é a pergunta que começa a circular nos bastidores da diplomacia europeia. O colapso da ordem na fronteira sul dos Estados Unidos não é só uma falha operacional. É um alerta. Os Estados Unidos estão perdendo o controle, não só geográfico, mas simbólico. E no meio disso tudo, um dado chama a atenção. Menos de 1% do fentanil que entra nos Estados Unidos vem do México. O principal canal? China e portos do Pacífico. Mas Trump insiste em culpar o México. Por quê? Porque é mais fácil criar um inimigo visível do que admitir a complexidade do problema. Porque dizer "o México está nos matando" rende mais votos do que explicar logística de contrabando químico. E assim, a mentira se torna política oficial. Mas as consequências são reais. Crianças em campos militares, famílias deportadas em massa, imagens que viralizam, pressão internacional, instabilidade diplomática. A relação entre Estados Unidos e Canadá sempre foi vista como um modelo de cooperação, a fronteira mais longa e desmilitarizada do mundo, laços comerciais que ultrapassam 800 bilhões de dólares por ano, intercâmbios culturais, defesa conjunta, missões da OTAN. Durante décadas, esse vínculo parecia inquebrável. Parecia. Com o colapso diplomático na fronteira sul, a pressão sobre o Canadá se intensificou em um nível inédito, e o estopim veio de onde menos se esperava: o setor de inteligência. O governo Trump ameaçou publicamente retirar o Canadá da aliança Five Eyes, o mais poderoso sistema de compartilhamento de inteligência do Ocidente, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Uma ameaça que, até poucos anos atrás, pareceria impensável.
Mas agora é uma carta real na mesa. E, se concretizada, será um dos maiores abalos estratégicos da era moderna. O Canadá perderia acesso a informações vitais sobre terrorismo, ciberataques, movimentos militares e tecnologia global. Significa que Washington deixaria Ottawa no escuro, vulnerável, isolada. Significa que uma amizade foi rebaixada à chantagem. E o Canadá entendeu o recado, mas escolheu não se ajoelhar. A ministra das Relações Exteriores, Mélanie Joly, respondeu com firmeza: "Não seremos coagidos. O Canadá continuará a proteger sua soberania em defesa, em comércio e em seus princípios." E esse posicionamento não foi apenas retórico. Foi acompanhado de ações contundentes. Primeiro, a diversificação das alianças. O Canadá intensificou acordos bilaterais de inteligência com o Japão, Coreia do Sul, Alemanha e França. Na prática, isso representa uma reorientação de confiança. Uma substituição silenciosa de Washington por uma rede mais equilibrada e mais respeitosa. Segundo, o fortalecimento das Forças Armadas. O governo canadense anunciou um novo pacote de investimentos em defesa, no valor de 24 bilhões de dólares, focado em tecnologia cibernética, satélites de vigilância e modernização naval. Não se trata apenas de aumentar o orçamento, mas de assumir controle sobre a própria proteção. Mas talvez o movimento mais simbólico tenha sido outro. O Canadá começou a limitar o acesso dos Estados Unidos aos seus recursos naturais. Sim, isso mesmo. Em uma manobra que pegou analistas de surpresa, o parlamento aprovou uma proposta para revisar concessões de exploração de petróleo, gás natural e minerais estratégicos como lítio e níquel. E o motivo? Washington quer mais. Quer petróleo canadense com prioridade e preço preferencial. Quer gás natural para compensar a perda de parceiros estratégicos no Oriente Médio. Quer acesso direto às gigantescas reservas de água doce do Canadá, inclusive os Grandes Lagos. A administração Trump tem demonstrado interesse explícito nas reservas hídricas canadenses, alegando interesse estratégico hemisférico. Isso gerou indignação no Canadá. Para muitos, isso é a gota d'água, literalmente. Quando começam a pressionar pelo controle da nossa água, sabemos que cruzaram uma linha. Nossa resposta é clara: não vamos entregar nenhum litro, afirmou um membro do parlamento canadense em sessão histórica. Essa frase viralizou. Foi estampada em camisetas, cartazes, editoriais. O Canadá, conhecido por sua diplomacia tranquila, estava finalmente dizendo basta, e dizendo alto. O governo Trump vê cada relação como uma transação, e para ele, o Canadá está devendo, porque é rico em recursos, mas fraco em liderança, porque para Trump, lealdade não tem valor se não for lucrativa. E essa visão está levando os Estados Unidos a isolarem seus próprios aliados. Internamente, isso gerou um terremoto. Uma carta assinada por mais de 300 ex-diplomatas americanos alertava: romper com o Canadá é romper com nossa própria fundação. Estamos alienando quem mais se parece conosco, e isso terá um custo. Enquanto isso, os impactos já se fazem sentir. Indústrias de construção dos Estados Unidos estão pagando até 18% mais em madeira canadense. Fabricantes de automóveis relatam atrasos por restrições no fornecimento de alumínio. A inflação, que já era resistente, voltou a subir. E mais, os protestos estão crescendo. Nos estados fronteiriços como Vermont, Michigan e Dakota do Norte, empresários, agricultores e sindicatos começam a exigir uma reaproximação com o Canadá. Nós precisamos deles mais do que eles precisam de nós, disse o prefeito de uma cidade em North Dakota. Mas a Casa Branca ignora. Nesse clima, o Canadá passou a explorar novas rotas de exportação. O porto de Vancouver foi integrado a uma nova rota transpacífica com o Japão e a Austrália. E o governo Trudeau já iniciou negociações para a construção de um gasoduto intercontinental com destino à Europa, ignorando os Estados Unidos. É o nascimento de uma nova independência econômica. Lenta, calculada e irreversível. Mas há mais uma camada neste conflito: a acusação americana de que o Canadá seria responsável pela crise do fentanil. Trump vem afirmando, sem provas, que o Canadá estaria permitindo a entrada da substância usada em opioides nos Estados Unidos. A verdade? Menos de 1% do fentanil apreendido em solo americano vem do Canadá.
A esmagadora maioria vem da China e do México, segundo o DIA. Ainda assim, Trump insiste. Por quê? Porque precisa de um vilão próximo. Porque não pode atacar o México com mais força sem escalar o conflito a níveis incontroláveis. E porque atacar o Canadá parece seguro. Mas ele pode ter cometido um erro de cálculo. O Canadá está reagindo não só com diplomacia, mas com estratégia. Está se preparando para viver sem a tutela dos Estados Unidos. E talvez, mais do que isso, está se posicionando para liderar uma nova ordem ocidental, baseada em cooperação real, não em submissão forçada. Na política, há batalhas de território, de economia, de retórica. Mas há um tipo de guerra que poucos reconhecem a tempo: a guerra da imagem. E é essa que destrói impérios por dentro. Porque, no final das contas, o que permanece não é o discurso, é o símbolo. E quando até os símbolos começam a rir de você, é porque algo já morreu. Enquanto os conflitos comerciais e diplomáticos devastam pontes entre Estados Unidos, Canadá e México, uma nova ofensiva surge inesperada, mas poderosa: a do riso. A da sátira, a da cultura popular. Foi em uma noite aparentemente comum que o comediante Chris Rock subiu ao palco e, em menos de 10 minutos, desmontou a presidência de Donald Trump com algo mais cortante que qualquer sanção econômica: o humor. A filha, o genro, a Omarosa. É como se o elenco de The Apprentice estivesse no comando do país. A plateia explodiu em gargalhadas. Mas por trás da piada havia uma verdade crua e perigosa. A desconstrução da figura presidencial como símbolo de autoridade, competência e liderança vinha sendo feita há anos, mas naquele momento ela ganhou forma, corpo e viralizou. Em 24 horas, o vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações, dominou as redes sociais e se transformou em avalanche de memes. Enquanto Trump tenta projetar força nas fronteiras, nas tarifas, nas ameaças militares, a sua imagem pública está ruindo por dentro. Não nas instituições, mas nas mentes. E isso é mais destrutivo do que qualquer protesto armado. Nos comícios, ele repete os mesmos slogans. Mas agora, a imagem mental associada a ele não é a de um líder firme. É a do homem que usou uma caneta Sharpie para alterar o mapa de um furacão. É o presidente que olhou diretamente para um eclipse solar, que caiu em falência com cassinos, algo considerado quase matematicamente impossível. Chris Rock lembrou o público disso com precisão cirúrgica, e as redes sociais fizeram o resto. No dia seguinte ao show, buscas por Trump Sharpie aumentaram 300%. Memes de Melania se esquivando da mão do marido se espalharam como fogo. Montagens com Elon Musk como vice-presidente não oficial tomaram conta do Twitter. Quando Rock mencionou que, se o caso judicial de Trump envolvesse alguém com a aparência de Jonah Hill, o réu já estaria preso há tempos, a plateia riu, mas também pensou. Porque a crítica não era só ao ex-presidente, era a máquina que o sustenta. A cultura da celebridade que permite que bilionários e figuras televisivas assumam funções para as quais jamais foram preparados. E Elon Musk é o símbolo disso. Enquanto Trump discursa sobre acabar com a burocracia de Washington, ele entrega um contrato bilionário de telecomunicação para o Starlink, cortando a Verizon, cortando licitação, cortando qualquer ideia de neutralidade. Na prática, Elon Musk tornou-se o operador não oficial da internet federal americana. Boa parte do público apoiou. Afinal, Musk também virou símbolo de inovação, de liberdade, de rebeldia. Só que essa rebeldia agora tem acesso aos dados de segurança do governo, aos canais de comunicação civil e até aos satélites do Pentágono. O México desafiou Washington. O Canadá rompeu com a dependência. A União Europeia se reaproximou de Ottawa e ofereceu acesso especial ao mercado europeu. A velha ordem está se fragmentando e tudo acontece com os olhos do público fixos em um palco de comédia. É aí que mora a ironia e o perigo. Quando um império começa a ser ridicularizado, sua queda não é apenas possível, é inevitável. Frase de um historiador romano, revivida agora por analistas contemporâneos. A resposta veio, e foi além. O México entrou, o Canadá rompeu, e os Estados Unidos perderam o controle narrativo, perderam o centro moral, perderam aliados silenciosos, perderam a capacidade de ditar o rumo das coisas sem ouvir respostas. E a maior perda de todas?
a de autoridade simbólica. Porque você pode controlar portos, taxas e bases militares, mas você não controla o riso. E quando o mundo começa a rir de você, o medo desaparece. Agora, as alianças estão sendo redesenhadas. O Canadá intensifica acordos militares com a Europa e o Pacífico. O México sinaliza para uma liderança latino-americana anti-imperial. A presidência dos Estados Unidos, antes o centro de gravidade da ordem mundial, agora gira em falso entre memes, piadas, contratos duvidosos e crises diplomáticas simultâneas. Tudo isso em pleno ano eleitoral. E o povo americano? Está dividido. Parte aplaude, parte se envergonha. Parte ainda acredita no mito da força. Mas outra parte está despertando. Porque agora os efeitos estão no dia a dia. O preço do gás, o leite no supermercado, a fila na fronteira, a queda nas bolsas, a incerteza no emprego. A realidade está batendo à porta. E ela não usa terno, ela vem vestida de crise. Deixa seu like se essa série te entregou informação com profundidade e emoção. Compartilha com quem precisa ver além das manchetes. De coração, obrigado por acompanhar essa jornada. Seguimos juntos, porque o mundo está mudando e você merece estar um passo à frente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá!